Você se considera alguém paciente? Pois a paciência na fé, ela produz 3 frutos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e eu estou aqui hoje mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus, reflexão breve, simples, mas todos os dias um versículo, uma meditação, uma direção de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos estar crescendo na nossa fé, crescendo em graça, estruturando, estabelecendo a nossa caminhada com Cristo dentro da Palavra de Deus. Por isso, se você deseja fazer parte deste propósito de todos os dias parar um pouquinho para compartilhar da Palavra de Deus, para ouvir, meditar na Palavra de Deus, já se inscreva no canal, ative as notificações, pode deixar algum comentário também, eu sempre leio os comentários, que você esteja aqui junto comigo, sendo a minha companhia, para nós meditarmos, aprendermos juntos da Palavra de Deus todos os dias. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você em um versículo que está no livro de Tiago, livro do Novo Testamento, livro de Tiago, Tiago 1. Nós vamos ler o 2, o 3 e o 4. Versículos do livro de Tiago 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos e sem faltar em coisa alguma. Dentro das orientações deste versículo que nós lemos, começa dizendo que nós precisamos ter alegria. Alegria quando passardes por tentações. E Deus permite que nós venhamos passar por tentações porque ela prova a nossa fé. Mas existe uma diferença entre tentação e provação. Um dia eu posso ainda fazer um vídeo falando mais profundamente sobre isso, mas para você entender, a Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém, então nenhuma tentação vem de Deus. Embora Deus às vezes nos permita ser tentado, como foi com Jesus Cristo, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali é o exemplo mais específico de que Deus de fato não tenta ninguém, mas o nosso Deus sim, ele nos prova como um bom pai, como alguém que quer que nós venhamos ser bem-sucedidos naquilo que ele nos ensina. Deus nos prova. A maneira mais prática de nós podermos entender a questão de Deus nos provar é quando nós estamos na escola. Nós passamos por um período de ensinamento e depois, para que nós venhamos ser testados no que nós aprendemos, nós passamos por uma prova. Por isso que quando se fala de provações, essas Deus promove nas nossas vidas, mas ainda assim, conhecendo as nossas limitações, sabendo até onde estão as nossas forças e aquilo que nós não conseguimos mais, Ele nos dá. Então, ainda que o Senhor nos prove, Ele está conosco no momento da provação. Agora, quanto à tentação, Deus ele não tenta a ninguém. Embora, se Deus permitir alguma tentação sobre as nossas vidas, esta tentação vai também provar a nossa fé. Então, este versículo está dizendo exatamente isso, que nós devemos ter alegria quando passarmos por tentações. Quando o inimigo vier nos tentar, nós não devemos nos desesperar. Este versículo está dizendo para que nós venhamos ter alegria. E por que nós venhamos ter alegria? Porque a tentação, ela produz uma coisa, ela produz a paciência. E o que é você ser paciente? Paciência é saber gerenciar a pressa, a ansiedade, quando as coisas não saem como nós esperamos, como é difícil nós lidarmos com os nossos sentimentos, quando as coisas parecem demorar, quando as coisas parecem não ser do jeito que nós gostaríamos. A paciência é continuar firme mesmo sendo difícil, mesmo sabendo que vai levar tempo para acontecer. Ser aperfeiçoado, ser aprimorado na paciência, desenvolver a paciência, é começar a ter cada uma dessas habilidades. E depois que nós estamos já aperfeiçoados na paciência, a paciência ela produz 3 frutos. E é sobre esses 3 frutos da paciência
eu também quero falar com você. Quando nós nos tornamos pacientes, nós começamos a ser perfeitos, ou em outras traduções, também maduro. A Bíblia diz maduro ou perfeito. Essas duas palavras se equiparam. Maduro ou perfeito, completo e sem falta de nada. Então eu quero usar a palavra maturidade, maduro. Maturidade na fé é um processo contínuo de crescimento espiritual, em que você se torna mais parecido com Jesus. Se você quer olhar para você e perceber como anda a sua maturidade espiritual, o quanto você tem se parecido com Cristo, essa é a resposta do quanto você tem se tornado maduro. Nós deixamos de ser egoísta. Esse sentimento de egoísmo, ele é substituído pela interdependência. Nós começamos a depender acima de tudo de Deus. Nós começamos a conviver melhor uns com os outros. A maturidade, ela troca nós ficarmos julgando os outros pelo autoexame e o arrependimento. Você vai parar de gastar tempo julgando, olhando para o que um fez, para o que o outro fez, e você vai começar a se autoexaminar. E quando você se examina, você se arrepende. Então a maturidade também começa a fazer isso dentro do seu coração. Você começa a ter uma coerência de vida, um alinhamento verdadeiro entre o que você professa e o que você pratica. A maturidade começa a fazer com que isso resplandeça dentro de você. A sua vida se torna coerente. O que você fala é o que você vive. A maturidade também aponta para nós dependermos de Deus. Nós passamos de uma postura infantil e autocentrada para uma confiança madura e obediente a Deus. Outra coisa que reflete a nossa maturidade espiritual é uma vida comunitária, compreensão de que o crescimento não ocorre de uma forma isolada, mas na edificação mútua, dentro da comunidade da fé. Você começa a desfrutar, vivenciar com mais alegria uns aos outros, entender o quanto isso é importante para você. E esse versículo também diz sobre ser maduro e o segundo ponto, completo. Ser completo em Cristo significa alcançar a plenitude espiritual e a suficiência em Jesus, ou seja, entender que Jesus, ele é suficiente e que a sua graça basta para suprir qualquer vazio na nossa existência. A integridade espiritual vem do que Cristo realizou na cruz e não de méritos ou acertos pessoais. Quando você começa a perceber que você é completo em Cristo, você também entende, não é por nada que eu venha fazer, é porque Ele é suficiente. Você olha para você e entende que a velha vida sem propósito se encerrou e um novo começo foi estabelecido no seu interior. Você se torna como um ramo ligado à videira que recebe sustento diário para produzir bons frutos. Tudo isso é aquele que começa a olhar para dentro de si e se ver completo em Deus. E esse versículo fala maduro ou perfeito, completo e sem falta de nada. Vamos entender o que significa ser sem falta de nada? Não quer dizer ter tudo, mas não sentir falta, e isso faz toda a diferença. Às vezes nós já temos o suficiente para nós vivermos, para sermos felizes, mas o nosso descontentamento está sempre olhando para o lado e desejando coisas que na verdade nós não precisamos. Deus nos quer sem falta de nada, e isso não quer dizer ter tudo, porque assim como uma criança, um filho, quando ele tem tudo, ele acaba se tornando mimado. Há coisas que o pai, a mãe, ele precisa dizer não, porque isso vai fazer parte da disciplina do filho. Deus também nos quer assim, sem sentirmos falta de nada, mas isso não quer dizer que Ele vai nos dar tudo. Quer dizer que, como um bom pai, Ele vai dizer não algumas vezes, e o não de Deus é para nos tornar bons filhos, filhos melhores, filhos gratos pelo que nós temos. Então, quando eu entendo que eu não tenho tudo, mas também não sinto falta de nada, eu olho para todas as coisas ao meu redor e começo a ser cada vez mais grato pelo que Deus tem me dado. Então, para nós resumirmos, que nós venhamos ter alegria quando nós passarmos pelas tentações, porque elas vai gerar em nós a paciência.
E a paciência vai produzir dentro do nosso coração esses 3 frutos. Nós vamos ser perfeitos, completos e sem falta de nada. Amém? Que o Espírito Santo de Deus produza isso dentro de nós. Que o Senhor nos faça ser maduros, completos e sem falta de nada, olhando para Ele e sermos sempre gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Afinal de contas, o que Deus nos dá é sempre aquilo que nós realmente precisamos, ainda que não seja o que nós queremos. Que o Senhor nos conduza a este lugar onde a paciência produza de forma abundante em nosso coração a maturidade, sermos completos, a completude em Deus, olhando para Ele com gratidão, porque verdadeiramente nós não sentimos falta de nada. Fique com essa reflexão no seu coração, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, o seu coração, aonde você está neste momento, que o Senhor complete a sua obra na sua vida, na minha vida, e nós possamos continuar caminhando firmes em fé, alcançando paciência e produzindo os frutos que vêm através dela. Eu espero você então no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até lá!